Será possível que as leituras dos livros podem nos levar a adquirir maior desenvolvimento pessoal? É possível nos autoconhecermos e adquirir novas habilidades? Se você já leu uma história, se você gosta de ler livros, esse aqui é um canal para você. Porque além de ler livros, nós vamos falar de como essas histórias, como esses personagens podem nos ajudar a nós nos tornarmos pessoas melhores, ou mais inteligentes, ou mais aptas a lidar com determinado tipo de situação, ou mesmo a identificar nossas emoções. Claro que quando nós lemos uma história, nós primeiro sondamos ali do que se trata aquela história. E nós, muitas das vezes, nos identificamos com alguns personagens, ou com alguns aspectos ou características desses personagens. Não com tudo que ele faz, mas com algum comportamento ou a forma de pensar do personagem. De certa forma, isso é uma maneira de projetar ali nossas emoções, de empatizar e sentir, entender e compreender. Quando nós compreendemos e observamos aquele aspecto, o retrato que é descrito na história, da conduta do personagem, nas situações em que ele se vê envolvido, nós conseguimos ter um panorama geral da vida dele, mas também fazendo essa, talvez, comparação, ou, olha, eu também, ou de alguma forma, percebendo que nós também fazemos algumas das coisas que aquele personagem faz. E isso nos leva a refletir, isso nos leva a ver a situação com mais suavidade. Por exemplo, quando nós temos uma personagem que é muito dura consigo mesma e a gente observa que nós também somos muito duras conosco quando nós nos criticamos, ou quando aquele personagem, ao contrário, é muito crítico, nós somos muito críticas, é uma forma de, olha, como ela é rígida, eu também faço isso. E podemos ponderar, reavaliar as ações do personagem, tanto quanto nossas próprias ações. Por isso, a leitura de histórias, elas desencadeiam ali possibilidades, né? O que eu posso fazer a partir desse comportamento que o personagem tem e eu também tenho? Ou de que forma essas emoções que eles sentem, as emoções que eu também sinto, podem melhor como eu posso trabalhar essas emoções? Como eu posso gerenciar melhor essas emoções? Eu acredito que, apesar de, quando a gente fala em leitura terapêutica ou biblioterapia, que a leitura por si só, ela promove muito mais entretenimento do que uma reflexão. Se não existe ali uma intenção de se refletir sobre o que se lê. Quando eu leio pura e simplesmente uma história, eu leio, eu me divirto, eu lembro da situação, mas aquilo sai da minha mente. Mas quando eu me proponho a refletir sobre aquilo que eu leio, nesse momento eu estou fazendo um trabalho de análise e sim, eu posso falar que é uma biblioterapia, porque eu reflito, eu avalio, eu pondero, eu vejo de que forma eu realizo também ações que o personagem realiza, eu posso pensar nessa situação, como eu reagiria, o que eu faria. Então, apesar de tudo que é dito em relação à leitura terapêutica, se não existe um trabalho reflexivo para se questionar, analisar, avaliar e empatizar intencionalmente ou criticar a história ou o personagem, não avaliamos a fundo a história de forma reflexiva, não aproveitamos realmente o seu verdadeiro potencial de promover mudança, de promover autoconhecimento ou de crescimento pessoal. Então, uma história, ela por si só, ela não é terapêutica no sentido de mudança, de transformação. Claro que toda leitura, mesmo o entretenimento, ela é algo positivo.
é um tipo de entretenimento que nos enriquece intelectualmente, que isso vai nos prover de um vocabulário que também pode servir para nós nos expressarmos melhor, expressar melhor as nossas emoções. Nesse sentido, é muito positivo. Mas quando se trata de um trabalho de mudança para o desenvolvimento pessoal, a leitura ela precisa ser realizada com uma série de questionamentos, de ponderações, de reavaliações. Por isso, toda vez que você lê uma história, é necessário que você questione, que você reflita sobre aquilo que você leu. Através da leitura é possível reescrever a nossa narrativa pessoal. Imagina se nós tivéssemos a possibilidade, e nós temos a possibilidade, ao ler uma história, você imagina, nossa, essa personagem poderia ter seguido esse outro caminho. Eu estou indo pela mesma direção. O que eu poderia fazer de diferente? O que ele poderia fazer de diferente? Talvez ele, o personagem, não possa fazer nada, porque ele já tem ali destino traçado, o final da história. Mas você pode dar um novo rumo para a sua própria história. E isso é uma forma de, através da leitura, é uma forma de nós reinterpretarmos a nossa própria história de vida. Quando nós observamos que o que está acontecendo ao nosso redor, a forma como nós gerenciamos o nosso comportamento e emoção, ele poderia se dar de forma completamente diferente. Então, essa seria uma forma de realizar uma leitura que promove mudança. Ler nos ajuda a sentir, a experimentar empatia pelas histórias dos personagens, assim como experimentar essa autocompaixão, empatia pela nossa própria história. É uma forma também de nos tornarmos mais resilientes, quando nós olhamos com mais compaixão para a forma como nós enfrentamos os desafios, como nós reagimos. Muitas vezes nós somos muito rígidos em relação ao nosso próprio comportamento e sentimos emoções avassaladoras, como raiva, vergonha. Mas quando a gente percebe que esse tipo de emoção é universal, que os personagens dos livros experimentam, nós podemos, ao olhar para aquele personagem com mais carinho, isso também pode refletir sobre nossa própria forma de agir em relação aos nossos erros e às nossas falhas. Então, acho que é uma forma de aceitação e entendimento, né? Quando eu consigo ter essa percepção de que eu sou a personagem da minha própria história e também mereço essa mesma aceitação ou acolhimento. Bom, eu falei aqui um pouco sobre a leitura que pode ser feita e realizada de forma terapêutica, mas ela precisa desses elementos, né? A gente se identifica com o personagem nas histórias, nós podemos reescrever a nossa narrativa pessoal, empatizar e também resolver muitos dos nossos problemas quando nós buscamos realizar essa maior reflexão. Nós questionamos, realizamos perguntas, reavaliamos. Então, para que a leitura seja terapêutica, para que a leitura seja de mudança, seja uma leitura para o seu desenvolvimento pessoal, ela não pode passar de forma breve, despercebida, puro, exclusivo entretenimento. É preciso que você reflita sobre aquilo que você leu. E é nesse momento que eu te convido a escrever. E essa escrita não precisa ser um texto, não precisa ser um resumo do livro, mas podem ser pura e simplesmente perguntas no papel. Quando você coloca perguntas, você vai direcionar o seu pensamento e a sua resposta para aquilo que você leu. Você vai conseguir sintetizar, vai conseguir dar uma resposta. Não necessariamente você precisa escrever a resposta, mas você pode parar e pensar sobre a pergunta que te leve a aprofundar sobre o assunto ali tratado. Quando eu me pergunto, será que eu sou tão dura comigo mesma quanto
quanto o próprio personagem é duro com ele mesmo nessa história? Ou será que eu ajo dessa forma, que eu me escondo, ou que eu sou muito metódica, ou muito perfeccionista? Ou eu cometeria algo tão errado assim? Então, assim, existe uma série de questionamentos que podem ser feitos. Se eu estivesse nessa situação, eu faria diferente. O que eu faria diferente se eu fosse a Mary Jane? O que eu faria de diferente se eu tivesse a vida dessa personagem? Que rumo eu tomaria? Então, eu estou falando aqui histórias de ficção, basicamente. São histórias de ficção. Mas mesmo uma leitura mais técnica, didática, ela também traz muitas ferramentas. Quando eu leio, por exemplo, o livro de James Clear, que é uma leitura que eu tenho feito, porque eu estou lendo muito devagar, fazendo muito devagar essa leitura, porque é um livro muito interessante, muito bom, e está me trazendo muitos ensinamentos, o tempo todo eu sublinho, mas eu faço perguntas, eu faço os meus breves resumos, não no sentido de tornar nada pesado, mas eu faço listas, eu reescrevo. Como eu gosto de escrever artigos, isso me ajuda a sintetizar e a absorver aquela informação de forma mais integral. Mas quando eu faço perguntas, quando eu coloco ali algumas palavras-chave, quando eu anoto aquilo que eu li, aquilo não se perde. É como essas reflexões que nós fazemos, nas palavras, frases inspiradoras, que nós lemos uma vez na vida e nós realmente pensamos, nossa, isso tem tudo a ver, mas aquilo entra na nossa vida e sai muito facilmente quando nós não paramos para refletir mais profundamente sobre aquilo que nós lemos. Então, da mesma maneira, é preciso que você escreva, nem que sejam palavras, nem que seja um mapa mental, digamos assim, do que você lê, de forma que você promova essa maior reflexão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe o seu comentário para que eu saiba o que você achou, se você tem algum exemplo de alguma história que você leu recentemente, ou qual livro você está lendo, se você faz esse trabalho de reflexão, se você sente que as suas emoções mudam no decorrer da história, e sim você empatiza com o personagem, assim como você empatiza consigo mesmo. Eu preciso saber, eu quero saber disso, eu gostaria de saber. E deixa aqui então o que você achou do vídeo e se você passa por essa experiência, como é. Se não, o que você pode fazer para realizar uma leitura mais profunda e daqui para diante. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se inscreve no canal,